Amém. Glória a Deus. Queridos, alguma vez alguém já te deixou profundamente admirado? Aquela sensação de uau. Diga assim comigo, uau. Aquela reação de uau. Alguém te contou uma história. A atitude, eu fiquei hoje de manhã com a história, o testemunho da Sara, eu fiquei uau. Eu fiquei admirado com essa história. Alguém te contando uma história, uma atitude de uma pessoa, ou até mesmo algo que Deus fez contigo recentemente. E eu quero confessar para os irmãos que além dessa história da Sara, mas nas últimas semanas, eu estou admirado pelo que Deus tem feito no meio desse corpo, no meio da Past Church Palmas. Tenho ficado admirado vendo a graça de Deus operando em cada célula, cada líder levantando, cuidando bem de pessoas. Olha, se você é um convidado, alguém te trouxe, alguém orou por você, alguém ama você. Queridos, nós temos visto uma graça de Deus de forma tão poderosa. E nesse ano, o ano do reino imparável, o Espírito Santo tem nos dado a direção de nos esticarmos, de avançarmos as nossas fronteiras, de crescermos para dentro e também de crescermos para fora. Queridos, eu tenho estado realmente maravilhado, admirado com o que Deus tem feito no nosso meio. Então, nessas últimas semanas, nós conversando com as pessoas, nessa equipe poderosa que está sendo enviada para a igreja que nós estamos implantando ali no Lago Norte. Conversando com essas pessoas, eu não ouvi nenhum não. Nenhuma pessoa que diz, não pastor, não me envia não sinto um chamado. Não, pessoas que disseram sim, o Senhor tem o meu sim. Irmão, eu estou treinando ali na academia e a irmã me procura, pastor, eu quero colaborar com a obra lá da igreja do Lago Norte. Irmão, eu estou lá no meu ordinário, irmão, a irmã chega em mim, pastor, eu quero ajudar. Irmão, é isso que nós estamos vendo. Eu estive lá na obra essa semana e meu coração ficou saltando de alegria. Eu quero colocar para os irmãos aqui algumas imagens, né? Esse é o local, né? Que já está sendo preparado, né? Tá uma bagunça só, né? Quem já mexeu com reforma, tem mais? Pode colocar, né? Acho que está travando, né? Cadê o Patrick? Ok, isso, olha aí, imagens aéreas, uau, o pessoal da mídia top das galáxias, né? Então, esse é o local, né? O prédio. Já estamos construindo aqui na parte da frente, né, um banheiro, uma recepção. Pode colocar para mim a outra foto, a foto que eu tirei. Pode pular, que o céu está assim bem bonito, bem azul. São duas fotos, uma foto da frente e uma foto. Patrick, help me. Help me, please. E a foto que eu tirei dentro do prédio também, para você ver, não só do lado de fora, mas também dentro, amém? Se não tivermos, não tem problema. O que você precisa saber é que estamos em obras. E, gente, vendo lá o engajamento do ministério que eu tenho chamado Ministério da Obra, meu Deus, eu fiquei assim, encantado, impressionado. Irmão, tudo isso mostra da dedicação de um corpo. Tudo isso mostra da dedicação da igreja de Deus. E eu realmente tenho visto tudo isso e dito, é de Deus. Nós estamos numa janela de oportunidade, num tempo que se chama hoje, onde o Senhor está nos despertando, onde o Senhor está nos levando. Eu queria, vendo essas imagens, vendo o andamento, que eu queria trazer realmente para você, agora sim, aleluia, né? Pode colocar a foto interna, se tem uma outra foto, olha aí, ó, já tiramos um forro lá que dá muita reverberação, o palco já está ali no lugar. Então, queridos, muitas e muitas vidas, muitas famílias vão ser tocadas e transformadas pelo poder de Deus nessa ampliação da igreja do Senhor para uma outra região da cidade. Você pode aplaudir Jesus, amém? Olha, estamos admirados com aquilo que Deus está fazendo. E eu quero te mostrar nessa noite algo que é muito mais forte do que isso. Porque se você pode se maravilhar com algo, com alguém, com uma história, com um testemunho, eu quero dizer para você que o seu Senhor, que Jesus, ele também ficou admirado. Jesus ficou admirado com a fé de um homem estrangeiro,
Jesus ficou admirado com a fé do centurião. E é sobre o centurião que nós queremos refletir nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, versículo, nós vamos ler do 5 ao 8 e o versículo 10. A Bíblia diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra. Essa é uma das frases-chave dessa noite. Diga assim comigo: mas dize uma palavra. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Queridos, esse centurião romano, um líder de exército, um líder militar, ele arrancou de Jesus uma admiração e ele arrancou de Jesus um elogio. Jesus disse acerca do testemunho desse homem, daquilo que esse homem creu, daquilo que esse homem confessou. Jesus disse: nunca vi tamanha fé em Israel. Jesus viu nesse homem um homem estrangeiro, um romano, que não pertencia ao povo de Deus. Jesus viu no coração, nas palavras e na atitude desse homem um reconhecimento da autoridade de Deus em Cristo Jesus. E você e eu precisamos aprender o que levou esse homem a arrancar esse elogio de Jesus. O que fez esse homem se admirar de Jesus. Sabe o que esse homem tinha? Qual era a situação que o fez se aproximar de Jesus? Esse homem tinha uma necessidade. Não precisa você levantar a mão nem responder. Mas quantos aqui têm uma necessidade nessa noite? Quantos aqui têm um pedido? Como a Sara orou agora há pouco. Quantos aqui têm algum pedido? Quantos aqui estão vivendo talvez uma tempestade? Você precisa de uma solução. Você precisa de uma resposta. Quantos aqui precisam de um milagre? É isso que esse homem centurião foi atrás de Jesus. Eu preciso de um milagre. A Bíblia diz que a necessidade do centurião era que ele tinha em sua casa um servo, um escravo que estava enfermo. Preciso que você entenda quem era esse homem, quem era esse centurião. O centurião, o próprio nome, fala 100. Ele era líder de 100 homens, líder de 100 soldados. Um homem que tinha autoridade, um homem que carregava com ele responsabilidade, que tinha poder. Liderar 100 pessoas implica em liderar, existe poder delegado para conduzir 100 pessoas. Irmãos, nós só conhecemos a essência, a virtude de alguém que tem poder, quando esse poder é transmitido a essa pessoa. Ou quando uma pessoa ela tem poder nas mãos, ou ela fica soberba, ou ela demonstra uma liderança servidora. Queridos, uma pessoa que tem poder na mão, como esse centurião, de repente pode se tornar insensível com as necessidades das pessoas. Mas não é isso que aconteceu com esse homem. Esse homem tem um coração dado a ajudar o outro. Ele não permitiu que a sua liderança, que o seu status, que o seu poder, que a sua autoridade se tornasse insensível com as pessoas ao seu redor. Para você entender que era muito incomum o que esse homem fez. Os escravos naquela época, eles eram tratados como coisas. Os escravos, eles eram tratados, eles não tinham direitos. Inclusive, no caso desse servo, desse escravo, ele poderia, o senhor dele poderia ou feri-lo, ou até mesmo levá-lo à morte. Porque essas pessoas, elas não tinham direitos. Mas aí você olha, poxa, esse homem, de acordo com o texto que nós lemos, esse homem procura ter Jesus.
Essa palavra no original, essa palavra servo, né, escravo aqui no original, ela quer dizer muita afeição. Ela está muito falando sobre a afeição desse centurião para com esse servo. Lá em Lucas 7:2, a Bíblia diz que esse servo ele era muito estimado para o centurião. Isso fala de uma camada de profundidade. Isso fala de uma camada de cuidado. Isso fala de uma empatia que esse centurião, que esse homem poderoso, ele tinha a respeito de um escravo, de alguém inferiormente, culturalmente naquela época, alguém inferior culturalmente naquela época. Então esse centurião, ele demonstra amor, ele demonstra cuidado para com o servo da sua casa. Queria que você também entendesse sobre o quadro clínico desse servo, porque a Bíblia diz que esse servo ele estava gravemente enfermo. O versículo 6 diz que esse homem ele estava prostrado de cama, com paralisia, que esse homem estava sofrendo de um modo terrível. Imagine você essa cena. Eu não sei se você já passou por isso, se você já passou por uma situação de estar gravemente ferido, gravemente em uma cama de hospital. Nesse momento, querido, nós muitas vezes não conseguimos nem orar. Nós precisamos que alguém se compadeça de nós precisamos que alguém ore por nós precisamos que alguém se levante por nós, que alguém cuide de nós. Querido, nós temos aqui esse centurião aflito, porque esse servo que trabalhava em sua casa estava gravemente enfermo. Ele tinha, tanto o centurião como aquele homem enfermo, tinha um problema sem solução. Queridos, esse centurião com certeza ele procurou todas as alternativas, desembolsou dinheiro, foi atrás dos melhores tratamentos, foi atrás dos melhores profissionais de saúde, mas nada pôde resolver o problema do seu servo. Queridos, e quantos de nós também, quando nós temos problemas assim sem solução, quando as enfermidades, quando os problemas, eles têm o poder e muitas vezes eles trazem desconforto, eles muitas vezes trazem sofrimento, eles revelam fragilidades dentro de nós. Existem coisas, lugares que nós podemos acessar e tocar, mas somos limitados. Você é limitado. Você não consegue fazer todas as coisas, você não é Deus. Isso revela muito acerca da nossa essência. Então aquele centurião, tudo o que ele pôde fazer, indo até os médicos, abdicando de todos os seus recursos, mas nenhum deles foi suficiente para minimizar a dor daquele homem. Mas, diga assim comigo, mas aquele centurião ouviu que Jesus estava chegando em Cafarnaum. E queridos, eu quero dizer para você que quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, tudo se transforma. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Irmão, fique em crise. Se você entregou a sua vida para Jesus e os anos se passam e nada está mudando no seu interior. Porque a evidência poderosa do Evangelho é que quando Jesus chega, tudo ele transforma. E o centurião, ao ouvir Jesus chegando naquela cidade, a Bíblia diz que o centurião procura Jesus com esse pedido. E esse pedido foi o pedido que fez Jesus se admirar da fé daquele homem. Então, queridos, se Jesus ele se admirou com um homem estrangeiro, com um homem que não pertencia ao povo de Deus, se Jesus se admirou com a fé daquele homem, nós precisamos falar, estudar, ampliar aqui o foco sobre a fé desse centurião. Que tipo de fé é essa que chama a atenção do nosso Senhor? Por isso meu tema com você nessa noite, uma fé admirável. Meu tema com você nessa noite, uma fé admirável. Então vamos ampliar aqui os princípios de fé que nós encontramos aqui, que foram elogiados pelo nosso Senhor. Meu primeiro ponto com você, a fé que é admirável, é uma fé que reconhece as suas limitações. Diga comigo o nosso primeiro ponto.
Mateus 8, 5 e 6. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Queria que você fosse transportado para essa cena. Pode trazer a imagem do tema para mim. Esse centurião, então veja, as vestes desse homem, são vestes de respeito, são vestes dadas ali para aquele profissional militar, vestes de autoridade, um homem de autoridade, um homem que tinha poder, demonstrando preocupação por alguém inferiormente social naquela época. Um homem demonstrando com profunda compaixão por um homem que era seu escravo. E mais ainda, um centurião romano. Essa era a época do Império Romano que dominava sobre os judeus. Nós temos ali um romano procurando um judeu, pedindo ajuda para um judeu. Isso mostra, querido, muita humildade da parte desse centurião. E a Bíblia diz aqui que esse homem procura Jesus pedindo ajuda. Na revista Almeida Atualizada nós temos a palavra implorando. Eu não consigo ver nessa cena aqui alguém que está expressando algo, um pedido assim sem muita emoção. Pelo contrário, eu consigo visualizar esse centurião clamando, colocando força, colocando intensidade, implorando: Jesus, por favor, eu preciso da sua ajuda. Por favor, Jesus, eu preciso de um milagre. Me socorre, Senhor, nessa situação. Querido, esse centurião aqui, um homem poderoso, mas diante da dor, diante do sofrimento de uma família, do sofrimento do seu coração, porque aquele servo era muito estimado para ele. Nós temos um homem procurando Jesus, dizendo: eu não consigo resolver isso sozinho. Irmão, esse homem mostra aqui o que muitos de nós, eu e você, tentamos muitas vezes ser a síndrome do super-homem. Qual que é a síndrome do super-homem? Eu consigo resolver tudo. Eu consigo controlar todas as coisas. Querido, eu quero dizer para você, você não consegue controlar e resolver todas as coisas. Você não é um super-herói. Você precisa da ajuda, do auxílio do nosso Senhor. E eu quero dizer para você que a fé, ela começa quando a nossa autossuficiência, ela termina. A sua fé começa quando termina a autossuficiência. Esse homem, ele não negou o problema. Esse homem, ele não disfarçou a sua dor. Esse homem, ele não tentou resolver sozinho. Ele teve algumas ações, lógico, humanas, físicas, naturais, que nós devemos fazer. Esse homem, querido, ele não tentou, ele não disfarçou a sua dor. O que ele fez? Ele foi até Jesus. Ele implora para Jesus, ele clama para Jesus, querido. Isso revela intensidade, isso revela dependência, isso revela um senso aqui de urgência. Eu preciso ser ajudado. Querido, eu quero dizer que tem pessoas aqui nessa noite, que elas estão tentando ser fortes demais, elas estão tentando carregar pesos e fardos sozinhos, sem a ajuda do Senhor, sofrendo tantas vezes em silêncio. Mas eu queria declarar uma promessa de Deus ao seu coração. Aqui em Mateus capítulo 11, no versículo 28, o próprio Senhor Jesus, ele disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Queria que você nessa hora fechasse os seus olhos, colocasse as suas mãos como quem recebe, com as palmas para cima. Meditação é quando você pega aquela verdade, aquela promessa, e você inculca aquela verdade no seu interior.
quando você pensa a respeito daquela verdade, desde que aquela verdade, ela promova transformação, ela promova vida ao seu interior. Eu quero dizer para você que de repente está tentando ser forte demais, que está sofrendo sozinho, que está carregando pesos e fardos maiores que você mesmo. O próprio Jesus diz ao seu coração: você quer uma palavra profética sobre a sua vida? Venham a mim, corram para Jesus. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, o próprio Jesus disse: eu é quem dou descanso para você. O que você precisa fazer nessa hora? Crer nessa promessa. Descanse no Senhor. Pare de tentar resolver tudo sozinho e venha até Jesus. Venha até Jesus. Pode abrir os seus olhos. Queridos, eu quero afirmar para você que Deus não responde a um coração autossuficiente. Que é como Deus estivesse resistindo e dizendo: é assim? Você quer fazer do seu jeito? Da sua forma? Então faça. Mas Deus, querido, responde a um coração dependente. Deus responde ao coração do quebrantado. Deus responde ao coração do contrito. Deus responde ao coração daquele que reconhece que é dependente do Senhor. Quero contar para você uma história que aconteceu numa das cruzadas do evangelista D.L. Moody nos Estados Unidos. D.L. Moody estava ministrando na Filadélfia e no final de uma reunião, final de um culto, uma senhora que estava visivelmente perturbada espiritualmente se aproxima do D.L. Moody e ele começa a fazer algumas perguntas para ela, como ele percebeu, teve aquela impressão de que aquela mulher não estava bem. Ele perguntou para a mulher se ela era crente. Irmã, você é crente? E a irmã disse assim: não sou crente ainda, mas eu quero muito ser crente. E eu e o D.L. Moody: por que não? Podemos fazer agora nesse momento. Mas a mulher disse: olha, estou há 3 anos em busca de Jesus, mas ainda não o encontrei. Mas poxa, 3 anos? Uma coisa tão fácil, que a gente pode fazer aqui agora, é crer com o coração, confessar com os lábios. Vamos encontrar Jesus aqui agora. Mas ele continua a conversa perguntando: por quê? Por que tanto tempo procurando Jesus? Foi quando ela disse que durante aqueles 3 anos, ela estava tentando encontrar o Salvador e tentando entender o que ela deveria fazer. O que ela deveria fazer? Será que eu tenho que pagar uma promessa? Será que eu tenho que dar uma oferta? Será que eu tenho que dar uma cesta para o Amor em Ação? Ela estava tentando através do fazer. O que eu preciso fazer? Foi aí que o D.L. Moody virou para ela e falou: está aqui o ponto X da questão. Não é pelo que você pode fazer. A salvação é de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não por obras para que ninguém se glorie. Não é pela sua obra. Não é porque você é bonzinho. Não, é pela fé. Se você precisa fazer algo, é simplesmente crer com seu coração e confessar com seus lábios. Resolveu a questão. A mulher entregou a vida para Jesus, a mulher confessou salvação, foi salva naquele momento. Querido, mas por que eu estou te contando isso? Porque nós muitas vezes estamos procurando solução com situações complexas na nossa vida, tentando fazer algo. É lógico, nós precisamos dar passos de fé, agir, mas tudo começa com o crer. Tudo começa com o crer. Diga assim comigo: tudo começa com o crer. Então nós precisamos abandonar essa mentalidade de fazer algo e começar a nos mover em direção a confiar em Deus. Eu preciso te afirmar hoje, querido, que você não pode salvar a você mesmo.
Você não pode salvar você mesmo, essa é a mensagem do Evangelho. Você precisa de um Salvador. Pelas suas próprias forças você não pode conseguir nada. Você precisa de Jesus, você precisa crer, confessar o nome de Jesus. Se tem algo para fazer, é isso que você precisa fazer. Crer. Diga assim comigo, crer. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, creia, creia, creia. O que eu preciso fazer? Creia, só isso, só isso. Queridos, e houve uma resposta. Temos um Senhor tão bondoso. Temos um Senhor tão misericordioso. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 8, no versículo 7. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Querido, quando você se move em direção ao Senhor, quando você se move em direção a Jesus, haverá resposta. Há uma resposta no crer. Os céus se abrem a seu respeito. O próprio Jesus diz aqui para esse centurião, eu irei, não somente irei, eu irei curá-lo. Porque Jesus olha para a fé desse homem, para a ação de fé desse homem. E querido, Jesus se move na direção desse homem. Eu quero dizer para você que Jesus se move em sua direção. Jesus conhece as suas necessidades. Jesus se importa com o seu sofrimento. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com a sua família. Por isso, quando você crer, quando você confiar, quando você invocar o nome do Senhor, querido, Jesus vai se mover na sua direção. O que nós vemos Jesus, esse centurião, fazendo é aquilo que o Evangelho precisa que você faça. O centurião se move em direção a um servo. Jesus se move em direção ao centurião. E eu preciso perguntar para você e desafiar você nessa semana, quem é que você pode demonstrar compaixão? Quem está ao seu redor sofrendo? Quem está ao seu redor enfermo? Quem está ao seu redor precisando de você ser ouvido? Querido, procure alguém nessa semana. Anota aí a missão do pastor. Anota aí. Vocês estão anotando? Olha, bons ouvintes são bons que tomam nota. Pessoas que tomam nota. Anota no celular. Traz um caderninho. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Esteja perceptível. Então, queridos, nessa semana, a quem você pode mostrar misericórdia, compaixão e empatia? Então, a fé admirável é essa fé que reconhece a limitação. Em segundo lugar, a fé que admirou Jesus, e uma fé admirável é aquela fé que descansa na palavra, Aqui em Mateus capítulo 8, no versículo 8 e 9, a Bíblia diz, respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Vamos dizer juntos esse trecho, essa frase-chave dessa mensagem? Yes, vamos lá. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mais uma vez agora com fé. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Eu digo a um vá e ele vai. Eu digo a outro venha e ele vem. Eu digo ao meu servo faça isso e ele faz. Querido, diante da resposta de Jesus, olha, eu vou com você. Eu vou curar, eu vou orar pelo seu servo. Diante da resposta de Jesus, aquele centurião se achou indigno de ter um homem com a autoridade de Jesus visitando a sua casa. Irmãos, esse momento aqui é um momento chave porque é de muita revelação no coração desse centurião. Um homem romano, um homem que não tinha o Senhor, um homem que não conhecia a história de Deus. Mas esse homem tem uma revelação acerca da autoridade de Jesus. Por quê? Porque ele, como senhor de um batalhão,
tudo aquilo que ele, como ele tinha entendimento de autoridade, ou seja, ele tinha pessoas acima dele e ele tinha pessoas abaixo dele. Então ele, como autoridade, tudo aquilo que ele desse uma ordem, olha, eu preciso que o exército se mova de Palmas para Luzimangues. Ele não precisava estar lá presencialmente para dar o comando para a centúria se movimentar. Ele precisava declarar uma palavra. Ele precisava declarar um comando. Então o que ele entendeu? Quem tem autoridade não precisa estar presente, pode liberar uma palavra. Então ele entendeu que ali, diante dos seus olhos, havia a autoridade mais importante do universo, Jesus. Ele entendeu que ali existia uma autoridade espiritual. Ele entendeu que se Jesus declarasse uma palavra, nem era necessário Jesus ir, nem era necessário Jesus tocar, era apenas necessário uma palavra. Que revelação que esse homem entendeu acerca do reino de Deus. Esse homem teve uma revelação profunda acerca da autoridade do Senhor. Ele disse: se o Senhor liberar uma palavra, se o Senhor liberar um comando, se o Senhor falar, tudo pode acontecer. Como diz a palavra, todas as coisas são possíveis para Deus. Libera uma palavra, Senhor. Libera uma palavra, libera a tua palavra, libera a palavra mais poderosa do universo. Queridos, e nós precisamos entender que a autoridade do Senhor, a autoridade de Jesus está na palavra. E é tão profundo o entendimento desse centurião, porque ele não exigiu provas. Esse centurião não exigiu ver para crer, como nós ouvimos semana passada com Tomé. Eu só acredito vendo, não. Esse homem que nem era do reino, esse homem que era um soldado romano, esse homem mostra uma fé poderosa, uma fé admirável, uma fé extraordinária. A fé desse homem não exigia sinais, não exigia toque, não exigia presença física, não exigia arrupio. Tem gente que é assim: não estou sentindo nada hoje, irmão. Irmão, é fé, é vida de fé, é necessária apenas uma palavra. E se movimentar acerca dessa palavra. E se a palavra estava ali, o verbo que se fez carne, Jesus, se o verbo que se fez carne estava ali, a palavra de Deus estava ali, e uma vez que uma palavra é liberada, o universo todo é transformado e é criado por uma palavra. Posso ouvir um amém? Então a fé que Jesus admira, ela não depende de você ver. A fé que Jesus admira não exige sinais. A fé que Jesus admira, você não precisa sentir. Apenas o que você deve fazer é crer. Mais uma vez, crer. Crer na palavra. E Jesus viu isso no coração desse homem. Como esse homem está cheio de fé na minha palavra. E eu quero dizer para você, querido, que a fé bíblica é a fé na palavra de Deus. A fé bíblica, ela não parte de um desejo. A fé bíblica não parte da força do pensamento, dizendo: vai dar certo, vai dar certo. Fazer, como hoje em dia nós vemos os coaches fazendo por aí: vai dar certo, posição de vitória. Querido, a fé bíblica é uma fé na palavra de Deus. Não é força do pensamento positivo. Descarta tudo isso aí. Isso é muito bem distante do que a palavra diz. Agora, eu tenho um equilíbrio. É melhor você ter um pensamento positivo do que um pensamento incrédulo. Sim ou não? Porque, querido, é horrível andar com pessoas que elas em todo momento são cheias de crítica. Em todo momento elas dizem: esse negócio aí de plantar a igreja aí, não vai dar certo não. Ele vai levantar recursos, está pedindo dinheiro de novo, vai dar certo não. Irmão, é horrível andar perto de pessoas negativas assim, sim ou não? E a gente tem que tomar, diz o ditado: digo com quem tu andas, eu digo quem tu és.
sei se está na Bíblia, né? Tá, é um princípio, né? Um princípio. Cuidado, ficar andando com gente assim muito incrédula, que fica duvidando, né? Então, olha, o alvo da nossa igreja esse ano, 85 células, 1.000 pessoas em life groups, 400 discípulos. Está o pastor de novo falando em número. Irmão, cada número, cada vida, não estou falando de número, não quero isso. Cada vida é uma pessoa fora do inferno. E tá você, tá falando de novo em número, não sei o que. Irmão, tem misericórdia. Fechando parênteses. Mas a fé bíblica é a fé na palavra de Deus. Você quer receber uma palavra profética, irmão? Você quer receber uma palavra profética? Porque o que está de irmão subindo o monte para pegar rabeira de profeta por aí, que está de irmão indo para culto de outra igreja para pegar a palavra de profeta por aí, irmão, quero dizer para você que a palavra refinada, a palavra personalizada em primeira pessoa vai vir através da leitura de relacionamento com a Bíblia. Não que Deus não vai usar as pessoas para dar a palavra para você, porque vai. Então, só que uma palavra que Deus já falou aqui com você. E quando o irmão trazer uma palavra que vai te encorajar, que te consolar, você vai falar assim, uau, obrigado Senhor, porque o Senhor já estava confirmando comigo na palavra. Eu digo para você, irmão, com muito amor e carinho, porque existe manipulação espiritual também. Existem más pessoas que manipulam os outros também com a fé. Então, conselho de pastor para você, abre o olho, abre o olho. Quer buscar a bênção de Deus? Vem para as nossas vigílias de oração. Quer buscar a bênção de Deus? Vamos participar das nossas orações amanhã, que todas as áreas têm na segunda-feira. Quer buscar a bênção de Deus? Acorda mais cedo para comer da palavra, para ouvir da palavra. Aí, meu irmão, seu nível de fé vai aumentar cada vez. Você vai ficar dependendo da fé dos outros, não. Amém? Não dependa da fé dos outros. Fé bíblica é a fé na palavra de Deus. Pastor, eu preciso de uma palavra de cura. Preciso de uma promessa de cura. Eu quero dizer para você uma promessa de cura. Porque todas as palavras, a palavra do Senhor é poderosa. Queridos, aqui em Êxodo capítulo 23, 25, olha uma das palavras, uma das promessas que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia diz, prestem culto ao Senhor, o seu Deus, e Ele o abençoará. Diga amém. Prestem culto ao Senhor, o seu Deus, e Ele abençoará, dando a vocês alimento e água. Olha que a promessa diz, tirarei a doença do meio de vocês. Quando eu recebo em fé a promessa, eu falo, olha, vou servir o Senhor intensamente. Servirei o Senhor Deus e Ele tirará do vosso meio toda enfermidade. Promessa. Creia na promessa e comece a caminhar em cima dessa promessa em fé. Essa e tantas outras promessas. Querido, aquele centurião, ele estava em busca de uma palavra do Senhor. E por tantas vezes nós ouvimos o Senhor dizer, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Se creres, verás a glória do Senhor. Outra promessa, outra palavra do Senhor, quero, seja purificado. Queridos, olha essa frase do John Wesley sobre esse pedido, sobre você pedir, sobre você acessar a palavra e pedir. O John Wesley certa vez disse, olha, parece que Deus escolheu se limitar aqui na terra às orações do seu povo e que nada Ele fará a não ser que alguém primeiro lhe peça. Quanto mais você crê, diga assim comigo, crê. Quanto mais você crê, quanto mais você declarar a vontade do Senhor, mais a palavra do Senhor será liberada sobre a face da terra. Aqui no versículo 10 diz, ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Uau! Que fé que esse homem tem! E ele disse, eu digo a verdade, eu não encontrei em Israel tamanha fé. Queridos, por 2 vezes Jesus elogiou a grandeza da fé de alguém.
Uma das vezes foi essa primeira, e segundo, uma outra estrangeira, a mulher Ciro-fenícia. Uma outra estrangeira. Meu Deus, será que Deus está querendo falar? Parece que o que não tem está crendo mais que o que crê. Por duas vezes também Jesus admirou-se. A primeira foi nessa, onde Jesus está admirado com a fé desse centurião. Mas Jesus também se admirou com a incredulidade dos judeus. Jesus disse, é como se ele dissesse: não acredito que eu estou vendo meu povo lá fazer isso. Incrédulos. Por que eles estão duvidando das promessas? Por que eles não abrem a Bíblia deles e começam a meditar na minha palavra? Por que eles não estão vendo? Por que eles não estão meditando dia após dia, como eu ordenei? Queridos, por duas vezes Jesus se admirou. E eu quero perguntar para você: a sua fé está admirando Jesus? Ou Jesus está ficando admirado pela sua incredulidade? Responde isso aí no seu coração. O que é que Jesus está vendo em você? Jesus está vendo fé ou Jesus está vendo incredulidade? Quais são, queridos, as áreas da sua vida que você precisa descansar em Deus? Que você precisa dar passos de fé e ao mesmo tempo que você diz: eu creio, eu confio, em breve, eu creio, vai se materializar para a honra e para a glória do Senhor. Aquele centurião, ele liberou uma palavra, ele liberou um pedido e ele descansou em Jesus. E ele disse: apenas uma palavra, Senhor. Apenas uma palavra pode mudar tudo. Apenas uma palavra. Por isso eu digo para você: tenha relacionamento com a Bíblia. E eu quero dizer para você, não aqui no nosso meio, porque aqui no nosso meio nós temos, olha, eu fico acompanhando, né, os status de vocês, alguns grupos que eu estou, só de gente de fé, só de gente que encoraja uns aos outros. Mas eu quero dizer para você que hoje em dia está muito raro esse perfil de crente que lê a Bíblia de verdade, que tem um relacionamento com a palavra, que não se move por circunstâncias, que não se move por situações, mas se move por uma palavra. Então a fé admirável é essa fé que reconhece as suas limitações. Me ajude. Número 1, reconhece as suas limitações. E número 2, descansa na palavra. Ele diz: Senhor, libera uma palavra. Libera uma palavra. E em terceiro lugar, a fé admirável é aquela fé que libera o sobrenatural de Deus. Queridos, o milagre, ele está na sua boca. O milagre está na sua boca. O que esse homem vira para Jesus e ele diz, esse homem vira para Jesus e diz: libera apenas uma palavra e meu servo será curado. Irmão, quando esse homem olha que ele já está falando, ele já está confessando a cura. Ele já está confessando o milagre. Ele já está liberando o agir sobrenatural de Deus. Ele está liberando uma palavra, uma promessa. E eu quero dizer para você que os céus são responsivos. O que Jesus disse aqui para ele, versículo 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Será que as coisas estão acontecendo na sua vida? Ou não estão acontecendo na sua vida por causa das coisas que você está falando e confessando? Às vezes as coisas estão acontecendo porque eu só estou falando bobeira. Só estou duvidando que vai acontecer. Ou você está colhendo daquilo que a sua boca está liberando? Porque esse homem já falou: Senhor, se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. Pronto, o milagre já estava na boca do centurião, querido, e assim foi feito. Aquele milagre foi feito, veio do céu sobre a terra, aquele homem foi curado. Milagres estão à disposição daqueles que creem, estão à disposição daquele que crê. Você crê? Só meio gato pingado crê. Você crê? Queridos, a fé que honra a palavra experimenta o poder da palavra. A fé que honra a palavra experimenta o poder da
palavra. Nós precisamos enxergar as coisas pelos olhos da fé. O que é enxergar pelos olhos da fé? Você está me enxergando aqui no físico. Mas existe um olhar que é um olhar de fé, é vendo além. É vendo além. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no começo. Quem aqui precisa de um milagre? Você precisa de uma cura. Você já começa a se ver curado. Você precisa começar a se ver sendo curado pelo Senhor. Posso ouvir um amém? Isso é ver pelos olhos da fé, porque aquele homem, ele já estava vendo o seu servo curado. Ele diz: te libera, Senhor, apenas uma palavra. Queridos, e o resultado vocês conhecem. O homem já liberou a palavra da fé e ele foi curado. O Hernandes Dias Lopes, ele diz: a fé honra a Jesus e Jesus honra a fé. Vamos dizer juntos essa frase? A fé honra a Jesus e Jesus honra a fé. Queridos, esse relato aqui, dessa história, não é apenas no passado. Ela reflete para mim e para você a necessidade que eu e você nós temos hoje. O centurião, ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre aquelas enfermidades. E quais são as áreas da sua vida que você precisa reconhecer a autoridade do Senhor? Assim como aquele centurião, ele confiou completamente no Senhor. Quais são as áreas da sua vida que você precisa liberar o controle? Que você precisa confiar? Por isso, queridos, a fé admirável, me ajude com os nossos 3 pontos dessa noite. A fé admirável é aquela fé que reconhece as limitações. A fé admirável é essa fé que descansa na palavra. E a fé admirável é essa fé que libera o sobrenatural.